como lidar com a ansiedade? Bom, a solução para isso é você entender que desenvolver presença é a forma de se autorregular. Porque o que é desenvolver presença? É levar a sua atenção para o agora, para a sua respiração, para o seu corpo. Quando você tem a atenção naquilo que está presente no momento, você experimenta uma menor ansiedade. Claro que pode ser que no começo, quando você escolhe focar no que está no momento presente, na sua respiração, no seu corpo, pode ser que no começo você sinta mais ansiedade, mais agitação e nem queira se esforçar para isso. Mas quanto mais você exercita, observar a respiração, observar o seu corpo, olhar para dentro, ou seja, fechar os olhos e perceber como você está, perceber os seus sentimentos. Quanto mais você faz isso, mais confortável fica. O que impede você de olhar para dentro? Muitas vezes é a insegurança, que vem do medo. Então, algo que atrapalha a presença é exatamente o medo. E medo de quê? Medo de que se você não controlar as coisas, não vai dar certo. É o medo que faz a necessidade de controlar. Medo significa não confiar. Medo significa se guiar exclusivamente pela mente. O medo é ruim? Não, o medo protege. Mas o medo excessivo, que afeta a sua confiança em você mesmo, gera a necessidade de controle. Então experimenta se perceber. Se você se percebe controlador, se as pessoas te veem como controlador, experimenta pensar do que você tem medo. É esse medo que é a madeira que alimenta o fogo do controle. E é esse medo que impede a presença. Porque você não confia que se você estiver presente, as coisas vão acontecer do melhor jeito. É como se só vai dar certo se você estiver controlando as coisas. Qual é o antídoto? Aprender a confiar. E para confiar, você precisa exercitar a presença. Você precisa acolher os seus sentimentos. Você precisa olhar para o medo. E se você assistiu a aula anterior, você sabe que você pode pensar no medo como a sua criança interior com medo. Quando você olha para a sua criança interior com medo, para o seu eu emocional e dá acolhimento, reconhece a emoção e diz que está tudo bem, você experimenta uma tranquilidade, diminui a necessidade de controlar. Então, é importante compreender que a necessidade de controle tem a ver com o medo. Claro que você pode ter aprendido a ter esse medo na relação com seus pais. Pode ser também que eles também tiveram ou têm medo e você aprendeu no convívio a ter medo. Só que você pode mudar isso como? Por meio da constelação familiar e você pode começar a mudar isso com um exercício que a gente vai fazer daqui a pouco. Só que antes eu quero falar sobre os mitos em relação à mudança. Quando se fala sobre lidar com as emoções, sobre lidar com a ansiedade, às vezes é mais fácil recorrer àquilo que já está disponível. Por exemplo, seja ignorar o medo, só que ignorar não resolve, seja se paralisar por medo, ou seja, ter medo de tudo. As duas formas não resolvem. Ou seja, usar drogas para atenuar a ansiedade, para abaixar a ansiedade. Quando eu falo drogas, pode ser drogas lícitas, como o álcool, por exemplo, ou drogas ilícitas. Então, recorrer a algo que faz a ansiedade diminuir traz um bem-estar momentâneo. E aí a pergunta-chave é: e se você puder aprender a lidar com as suas emoções e se autorregular? Então esse é o caminho que eu apresento aqui. Um caminho para você entender a sua relação com as suas emoções e perceber que você pode sim se autorregular. Claro, cada caso é diferente e você pode experimentar o que eu estou te apresentando, que é um olhar de aceitação. Mas em relação à mudança, muitas vezes vem o pensamento de eu sempre fui assim. Eu mesmo, como eu falei, quando eu tinha ansiedade por muito tempo, para mim só mudou mesmo no ano de 2013, 12, 13, depois que eu conheci constelação familiar
e comecei a praticar meditação e eu não tinha noção do quanto de ansiedade eu tinha e o quanto sofrimento isso me trazia, porque a gente se acostuma, a gente é muito adaptável. Então, meu pensamento era que era desse jeito. Ou seja, se você não tem consciência que tem ansiedade, você pode perceber como você se sente quando você tem que esperar que algo aconteça. É desconfortável? Parece que o tempo não passa? Essa é uma pista para a ansiedade e para você saber que você pode fazer algo com isso. O fato de sempre ter sido de um jeito não quer dizer que não possa mudar. Um outro pensamento sobre a ansiedade e sobre isso que eu estou apresentando, sobre a presença, é pensar que, mas eu estou presente. Ou seja, não funciona essa ideia. Como assim ficar presente? Eu estou aqui. Então, presente fisicamente não é o mesmo que presente com a atenção no momento. São coisas diferentes. O corpo sim está sempre presente. O pensamento, não necessariamente. A ansiedade é maior quanto menor é a presença. Então, exercitar a presença funciona sim, claro. Não quer dizer que vai ser fácil, mas pode ser, se você escolhe o caminho do autoconhecimento de trabalhar as emoções, entendendo que as emoções estão por trás. Então, não funciona se ficar só na teoria. Não basta entender que estar presente, exercitar a presença, ajuda a se autorregular em relação à ansiedade. Não adianta só entender. Você precisa praticar, você precisa exercitar. E tentar 1, 2, 3 vezes e desistir e falar que não funciona, também não faz sentido, porque quanto tempo se passou lidando com a ansiedade? Daí, em 3 vezes que se tentou fazer meditação, por exemplo, já queria um resultado? Pode ser que para algumas pessoas surja o resultado. Mas o mais importante é entender o mecanismo. A ansiedade tem a ver com a falta de presença. Presença no momento, com a atenção no agora. Quando você exercita essa presença, fica mais fácil. Às vezes, o que impede a presença, como eu falei, é o medo. E aí, então, um caminho é olhar para o medo. E o exercício que a gente vai fazer daqui a pouco tem esse intuito, olhar para o medo. E o outro na teoria é muito bonito, na teoria entendi, mas na prática não funciona. Então, para saber se na prática funciona, você precisa experimentar. Esse é meu convite. Então, experimente o que eu estou apresentando. Pense em formas de praticar. Pense em formas que façam sentido para você levar para a prática. Porque, de fato, é na prática, é na experiência que você incorpora o que você aprende, ouvindo, e tem os resultados.